multimarca. Acho que tinha mais multimarca no passado do que tem hoje, eu acredito, né? Então, sim, você tinha esses dois canais prioritários, né? Não tinha o e-commerce, logo depois a gente entrou no e-commerce também. Nós somos uma das primeiras empresas a entrar no e-commerce, né? Os trancos e barrancos e tal, mas fomos as primeiras a entrar. Mas, de verdade, tirando a venda do porta a porta, que no caso de lingerie era importante, ou é importante ainda, você tinha dois grandes canais, né? Magazine e multimarca. Sendo que Magazine tinha um perfil muito diferente do perfil de hoje, né? Magazine avançou muito, na minha opinião, em termos de mix, em termos de apresentação de produto, em termos de ambiente. Você vai hoje visitar algumas dessas redes de Magazine, são fantásticas, são com uma organização muito interessante. Esse foi um tema que eu me lembro que marcou muito logo que eu entrei na roupa. Era assim, no final de semana, eu estava em Campinas, na casa dos meus pais, e a gente saiu para jantar no shopping e tal. E aí no meio do caminho eu falei assim, fica aí um pouquinho, eu vou dar uma olhadinha, vou entrar nessa loja aqui. Aí entrei na loja, fui dar uma olhadinha como é que estava lá os produtos. Aí era domingo, eu me lembro direitinho, era domingo. E aí eu cheguei lá, eu tive um choque, porque eu vi assim uma quantidade de produto jogada no chão, tudo desorganizada. Que certamente aquilo é o fluxo do final de semana, a pessoa vai pegando e tal, aqueles cabides que você vai pendurar, enfim, cai, aquela coisa toda. É autosserviço, então necessariamente você não tem gente lá cuidando o tempo todo. Isso me impressionou muito mal. Eu falei assim, caramba, o produto feito com tanto cuidado, tanto zelo, gente zelando tanto pela qualidade, zelando pelo conforto do produto. Tá desse jeito, né? E aí fica apresentado desse jeito. Mas isso eu estou falando de um momento que, repito, né, o Magazine mudou brutalmente. Hoje você vai para as redes, né? Antes era um negócio que era... checklist, tipo, olhar atualização, estoque... Você tem isso, mas você também tem assim uma arquitetura hoje. Você tem um VM hoje muito mais bem feito, muito mais caprichado. Claro, não é de todo mundo, mas você tem alguns que são exemplares, são exemplo dele. E quando você acha que isso confronta com... Que daí vem o fast fashion, né? Então, tipo, o cliente tem que passar ali, comprar rápido, então ele não senta mais, ele não traz um acompanhante para esperar ele, é uma coisa que tá batendo na arara ali, prova e vai embora. Com multimarcas que a gente fala para ter experiência. Não, lá você tem que receber o cliente, tem que fazer um evento. O que você enxerga de contraponto de uma operação para outra, assim? A impressão que eu tenho é que você tem vários públicos, né? E vários comportamentos de público, né? Pessoas que valorizam muito a lingerie, ou pessoas que não valorizam, né? São pessoas que exigem muito um produto de qualidade, exigem muito um produto de conforto. Tem pessoas que não estão muito para isso. Então, assim, acho que você tem vários públicos, né? Onde é que eu acho que a gente ganha, né? E quando eu falo aí, eu não estou falando das monomarcas, né? Onde é que a gente ganha? Você ganha no serviço, você ganha na qualidade, na capacidade de oferecer todos os produtos que você tem, entender a necessidade do consumidor, entender as necessidades da família do consumidor, e aí você, de fato, fazer um atendimento de qualidade, né? Mas, novamente, eu acho que exige público para todo mundo, né? A gente estava falando mais cedo hoje, né? O lance ali das lojas que antigamente, né? Você tinha multimarcas na cidade que ela resolvia a vida da família inteira. Você ia lá com toda a tua família, pai, mãe, filho e filha, para comprar tudo, né? Tipo, vai para uma festa, tinha aquele lugar lá que resolvia isso. Aí hoje o filho, ele compra na internet. A filha viaja, traz produto de fora. Aquela multimarcas, ela meio que não é mais eu atendo a cidade inteira com tudo que eu tenho. Ela começou a ter que se especializar com varejo, com uma concorrência que aumenta, né? Desde o e-commerce ou qualquer outro tipo de magazine que seja. E o que você vê, tipo, esse novo cenário do multimarcas? O que é o multimarcas daqui para frente? Bom,
multimarca tem um tema, para mim, extremamente importante, né, que é a questão da sucessão, né? Eu acho que aqueles que e aliás, não é só no multimarca também, não. Na franquia também esse assunto também é presente. Aliás, como em qualquer outro negócio, né? Então, eu acho que quando você tem um processo de sucessão bem encadeado, né, e esse processo de sucessão você está enxergando o que é visionário, né? Assim, você enxerga as oportunidades que se abrem pela frente, eu acho que você sai daquela visão de que eu precisava ter 5 marcas do mesmo produto, um estoque excessivo, e você vai caminhando por uma especialização, para um entendimento daquilo que é o seu consumidor e mais, entendendo para as alternativas ou para os complementos que surgem outros. Vou dar um exemplo. Fitness e praia. Esse é um assunto que eu percebo que está crescendo muito nas multimarcas. Quer dizer, elas estão deixando de ser só o pijama, ser a lingerie, ou ser só a cueca, mas elas também estão entrando agora num outro mundo. Então, quer dizer, eu vejo que tem uma certa mudança de portfólio. Adaptação com comportamento. Né? E justamente isso, se adaptando ao consumidor atual. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu vejo começa a ter uma certa racionalidade, uma maior racionalidade financeira, ou seja, eu não preciso ter tantas marcas, eu preciso ter marcas que façam sentido para o meu público. Mas a mesma mulher de antigamente, você acha que a mesma pessoa, o mesmo empresário aí daquela loja, ele também adaptou essa visão? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem empresários que são visionários, que têm essa percepção, e tem novas gerações que estão chegando e que chegam com propostas diferentes. Eu acho que tem as duas coisas. Eu tenho falado com alguns multimarcas que eu vejo claramente que eles perceberam que eles têm de mudar a proposta deles, a proposta de valor deles, se adaptando às novas necessidades do consumidor, do mercado que está em torno deles. Eu acho até que isso passa por uma outra questão, né? Que é a questão da localização geográfica da loja dentro das cidades, né? É que eu sempre brinco. Antigamente você ficava do lado da Igreja Matriz, da Caixa Econômica Federal e do Banco Bradesco. Hoje, essa realidade já não é tão atrativa assim, né? Você precisa estar deslocado, você precisa ter... longe do centro. Porque, infelizmente, boa parte dos centros urbanos no Brasil, eles estão envelhecendo, eles estão perdendo a qualidade. Eu acho uma pena isso, né? Mas eles estão perdendo, né? O banco deixou de ser um polo de atração, o correio deixou de ser um polo de atração. Então, você tem de ter um outro olhar para isso tudo. Zé, mas eu achei interessante você tocar nesse tema. Então, na tua visão, o futuro do canal Multimarcas e os desafios pelos quais a turma toda vai passar tem muito a ver, na tua visão, com a sucessão. Com o desafio da sucessão familiar, primeira para a segunda geração. Eu, com certeza, acho que tem a ver... Veja, pequena e média empresa sempre vai se defrontar com isso. Certo. As grandes também, mas eu acho que a pequena e média empresa não tem jeito, vai ter de se defrontar com esse tema e vai ter de discutir um dia. Eu acho que isso, para mim, é muito líquido, muito certo isso. Acho que esse é um tema, mas não acho que é só. Eu acho que também o gestor, né, que está há 20 anos no negócio, ele também precisa botar um freio de arrumação e falar, bom, será que esse caminho que eu trilhei até hoje é o caminho que eu preciso trilhar por mais 20 anos? Eu acho que tem também um repensar. De certa forma faz parte, né, Zé, do desafio de sucessão, porque muitas vezes você vai ter ali uma pessoa da família para te suceder e às vezes você vai ter que olhar para o mercado para entender que, eu preciso começar a pensar de um jeito mais profissional, mais organizado para as coisas. Perfeito. Talvez estruturar um pouquinho alguns processos que antes eu fazia de um jeito mais no meu feeling de empreendedor. Isso faz parte do empreendedor, do cara que começou o negócio a enxergar as coisas de uma outra maneira e muitas vezes colocar um gestor para ajudar, né? Com certeza. Eu acho um tema bem legal, Zé. Eu tive uma oportunidade também de trabalhar com a minha família, vivi bastante isso lá atrás. Eu queria até te fazer uma pergunta, assim, eu tenho muita curiosidade de entender como foi esse tema de sucessão
para você, Zé Luiz, dentro da RUP, que é uma empresa já super tradicional, também que já teve ali uma sucessão de primeira para segunda geração. Você entrou num contexto em que, cara, né, você mesmo comentou ali agora há pouco que as meninas estavam ali, meio que cada uma assumindo bastão ali em alguma área da empresa, e hoje você está aqui como CEO do negócio, CEO da marca, então como que foi essa história? Foi um tema muito bonito, e eu tenho assim, muito orgulho de contar essa história, porque primeiro acho que houve uma abertura de todos eles no sentido de pensarem esse processo. Segundo, quer dizer, quando eu cheguei, né, o que eu vi assim, as 3 filhas eram solidárias ao pai, mas não necessariamente elas tinham uma visão de conjunto, não necessariamente elas tinham uma visão de um caminho a ser trilhado. E eu acho que a minha contribuição, e talvez esse tema que eu falei para vocês, do evento do surgimento da discussão sobre a franquia e tudo mais, foi um ponto de trazer todo mundo para a mesa e discutir os caminhos, de criar uma visão de futuro. Então, ok, o caminho é esse, o futuro é esse. Se o caminho é esse, se o futuro é esse, isso obviamente faz com que eu olhe para dentro e avalie se eu tenho a equipe correta, se eu tenho os departamentos corretos, quais que eu preciso criar, quais que eu não preciso, que investimento eu preciso fazer, qual é a transição que eu terei. Então, isso foi um processo assim, muito rico, que para mim ajudou muito a formar uma visão comum. Mas Todos você tinham uma chega, visão única. Eles se alinharam já antes da tua Não, Você participa do processo. Não. Eu acho que com certeza eu tive um papel muito importante nisso, e tive um papel muito importante porque eu sempre forcei que todas as conversas sempre fossem a 4. Tinha algum tempo, chama todo mundo, vamos conversar, vamos discutir. Tá, pensei Colocando nisso. pai e filhas. Isso aí. O senhor ensina uma usina de Você ideia. ali tentando intermediar. Isso aí. Você era mediador. Isso aí. O senhor ensina uma usina de ideia. Ele tinha ideias fantásticas, né? E eu disse, pega um pouquinho. Vamos chamar todo mundo? Vamos botar aqui na mesa? Vamos discutir? Vamos isso. Então, acho que isso ajudou a forjar a criação de um propósito, de uma visão unificada e tudo mais. Acho que esse foi um tema. O segundo, que foi um tempo depois, foi quando a gente começou a discutir acordo societário, tá? Acordo de acionistas, né? da qual o senhor Nissim teve um papel assim, muito interessante. Ele não quis participar. Ele falou, não, vocês coisas disso. Vocês resolvem. Eu falei, cara, esse negócio é... Não, você escuta. E aí, por intuição, eu tive a ideia de começar a contar causos. Então a gente combinou toda segunda-feira, me lembro direitinho, toda segunda-feira, pena que eu não acho mais o material que eu tinha. Porque o que eu fazia? Sim, era o quê? Hein? Mas que tipo de... Não, eu vou dizer, eu chegava assim, toda segunda-feira, 11 horas, a gente sentava, às 3, e eu selecionei alguns cargos de empresas brasileiras e de fora que deram certo ou deram errado em processo de sucessão. Legal. Né? Então, eu pego assim, olha, vamos falar um pouquinho aqui do Matarazzo, sabe? A história do Matarazzo e tal, tinha seus filhos, vamos falar aqui da Natura. E toda vez que acabava isso, eu pegava e fazia um resuminho do que a gente ia falar. Falando disso, dessa empresa, tal, a história foi esse, acerto, o erro, foi esse, o caminho. Enfim, a gente foi elencando, assim. Sabe, um contexto para ela. Isso aí, fui criando, né, para formar visões, porque na verdade assim, não tem um caminho único, tem caminhos que se adaptam à realidade aqui da família, é isso. E é legal que através da história você já está passando vários conceitos ali, todo mundo se contextualiza. Isso aí. Bom, e aí a gente foi fazendo isso, né? Aí um dia você olha, a gente já sabe o que a gente quer. Falei, ok, se você sabe o que quer, maravilha. Então vamos lá, agora vamos começar a listar então o que vocês sabem o que querem. E a gente começou a listar. A gente começou a listar as coisas que foi assim, foi muito espontâneo, né? Bom, quando a gente listou,
coisas assim muito óbvias, né? Ou muito evidentes, mas profundas, não é? Não eram coisas simples, eram coisas profundas. Eu falei, olha, agora isso aqui a gente precisa dar um corpo, uma estrutura jurídica para isso. Então, agora chamamos um advogado, vamos contar para eles o que a gente deseja, está aqui a elencar, e pedir para eles transformar isso aqui num documento próprio. Né? Aí chamamos, claro, o advogado chegou, fez outras tantas perguntas que a gente não tinha coberto, mas enfim, o cerne, aquela coisa, a casca ali do assunto, aquilo estava ali, estava consolidado. Estava construída. Né? Claro, botou uma série de coisas importantes, relevantes. Você estava no papel de CEO? Não, eu estava ainda como consultor. Aí quando isso acabou, que a gente fez o texto, sentou todo mundo, discutimos o texto, tal, chegou, o assunto estava pronto para ser assinado. Aí eu falei assim, não, peraí, agora me sei. E eu ia sempre contando para ele as histórias. Ele não queria participar, mas eu falei, não, pera um pouquinho, deixa eu te contar um pouquinho das coisas aqui. Aí eu falei assim, olha, agora está pronto, eu vou te pedir uma coisa. Vai até o escritório de advocacia, senta lá com ele, troca as ideias com ele, deixa ele te falar. Tudo que está escrito, certamente ele vai dar visão, fique à vontade, mas vai lá discutir com ele. E assim que foi feito. Né? E para mim, assim, esse foi o grande marco. Né? Não é o documento em si, mas a construção. É a discussão, né? Isso foi muito legal. A riqueza que você tem em viver esse processo é o resultado, na verdade. Né? É isso o aí. contrato você nunca mais, talvez, vai nem precisar ver. Não. Mas você se provocou a discutir certas coisas que, na hora que você acaba, você olha para trás e fala, caramba, estamos alinhados, né? Enxergamos um futuro único pro negócio. É isso aí. No momento que veio o convite daí, para você assumir... Até então você estava exercendo um papel ali. Você achou que tinha feito tudo isso, já ia falar, Missem, obrigado, agora vou aqui, vou para a próxima, vou continuar aqui dando minhas consultorias tranquilo. Aí chegou a surpresa, como é que foi isso? Não, o Nissim já vinha insistindo comigo que ele queria que eu assumisse e tudo mais. Isso durante o processo? Durante o processo todo. Então, mas você entra como consultor. Eu entrei como consultor. Um cara que poderia estar com outros eu projetos. Eu estava com outros projetos e esse foi um dos... Ele começou a insistir muito, então eu falei assim, olha, me dá um tempo, eu estou com outros projetos, eu tenho um projeto, era um projeto muito grande, eu não posso abrir mão desse projeto, eu preciso concluir esse projeto, eu concluindo esse projeto, eu assumo. Ah, você está melhorando. Dá um tempo, deixa eu concluir esse assunto. E isso foi em 2018. Em 2018, eu assumi de verdade a posição de CEO da companhia. Entendi. Legal. E as minhas, claro, que já tinham esse reconhecimento quase... certamente esse era um tema discutido entre eles e que certamente sabiam tanto as minhas virtudes quanto os meus defeitos. Né? Será que ele já enxergava isso, então? Tipo, ele já tinha essa... Desde quando você veio como consultor, já era um plano. O cara um plano. Ele já estava tudo arquitetado, só o Zé que não sabia, né? As filhas, mas... Cara, não sei como dizer. Sensacional. Genial. Ele tá lá mediando, ó, deixa ele lá fazer todo o contexto, o trabalho dele. Conquistou o espaço. Não, olha, você está falando, eu até falei uma vez sobre até um teórico aí que eu li uma vez, porque, na verdade, o que ele fez, né? Primeiro, o que eu contei para vocês, quando eu falei, olha, eu mandei aí um e-mail dizendo as coisas que eu entendi que você deseja, que você entende. Não, você não entendeu nada, mas vem para cá. Ou seja, certamente ele falou assim, bom, esse cara tem alguma coisa para entregar, não tem? De alguma forma, tinha alguma coisa para entregar, de alguma forma fazia sentido. Não sei dar essa resposta para vocês, mas enfim, é o que aconteceu. Que legal. Baita sucesso, hein, cara? E assim, você conduzindo, não teve ajuda externa que tem bastante universidade, você tem uma galera que dá consultoria de governança familiar. Não teve isso, assim, foi você com eles, uma coisa bem natural, pelo que eu entendi, assim, tipo... Não, teve alguns profissionais que eu convidei para participarem, para falarem sobre alguns temas, algumas coisas assim,
acho que isso foi bastante importante. Importante né? também. Mas assim, não houve assim uma consultoria específica. Houve pessoas que estiveram presentes, que falaram um Contribuíram pouquinho sobre isso. No parques do processo. Assim como também as 3 participaram de alguns cursos como o do IBGC, cursos nessa linha de formação de sócios, de formação de conselheiros. Zé, e hoje elas não estão na operação. As 3, são 3 filhas? São 3 filhas. As 3 estão uma no ainda, board. o que a gente fez, né? A gente, desde 2018, a gente criou o conselho consultivo. A gente não tem conselho de administração, a gente criou um conselho consultivo. Foi 18, foi 19. E a gente... e aí o que eu fui... Então, assim, quem participa, né? Participava o Sonici naquela época, participavam as 3 filhas, eu participava e participava, naquele momento, um conselheiro externo. Hoje são 2 conselheiros externos que a gente tem participando. Tá? Então, esse era o time do board, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, o que eu fui desenhando foram comitês por áreas de concentração de cada uma dos papéis que as filhas exerciam no passado. Então, sabe, tinha uma, Karen, que exercia o papel administrativo financeiro. Então, eu criei um comitê, que funciona até hoje, que é um comitê administrativo financeiro. Tentando alinhar ali, talvez, o que mais cada uma tinha para contribuir, uma área mais de domínio delas, isso aí. Então, com áreas estratégicas do negócio. Isso aí. Então, assim, para mim era, primeiro, tá acompanhando, tá entendendo, à medida que vão entrando profissionais e tudo mais, as pessoas poderem acompanhar o desenrolar dos assuntos, os temas que precisam ser resolvidos e tudo mais, e ao mesmo tempo ter uma certa tranquilidade, né? Tranquilidade que as coisas estão sendo tratadas, que as coisas estão sendo equacionadas, e eventualmente reportar ao Conselho aquilo que diz respeito às suas áreas de concentração. Né? Quer dizer, hoje ativa, realmente ativa na gestão da companhia é a Sandra, que gosta muito da área de franquia, gosta muito da área de produto e marketing, e hoje ela é a voz, né? Ela é a voz da RUP, né? Personificação da marca. É isso mesmo, né? Ela é a voz da RUP, né? Então ela personificou, faz um trabalho bastante interessante. Ela tem um podcast também? Tem um podcast super legal, tudo bem, muito bacana. Tem alguma regra para outros familiares entrarem na operação? Sim, tem, faz parte justamente desse conselho, desse acordo de acionistas que a gente fez lá atrás. Você pode entrar, se quiser ser executivo, eu digo. Tem algumas regras, quantos podem entrar, como podem entrar, que tipo de formação precisa ter, quanto tempo de exercício profissional depois de formado precisa ter para poder ingressar na companhia, como é que os outros pares, né? As tias, na verdade, aprovam ou não, enfim, tem uma série de definições que a gente fez. Fico feliz de ouvir essa história toda. Eu pude viver um pouquinho no meu contexto de vida, né? Viver um pouquinho disso tudo, e eu sei o quanto é difícil esse processo sucessório, né? Uma empresa chegar com sucesso à segunda geração e continuar crescendo com novos ideais, um propósito renovado. Então, legal, cara, muito, muito bacana assim ver você fazendo parte disso, vocês poderem construir isso, porque é um caso de exceção mesmo, né? É impressionante, né? Quando você olha a quantidade de empresas que chegam na segunda geração. É menos da metade. Eu sei que é um número baixo. É um número muito baixo. É um número muito baixo. E a gente fez alguma coisa a mais, né? A gente criou reuniões periódicas que a gente chama de Hope Day, em que a gente chama a terceira geração. Já para um processo preparatório. Para que eles estejam a bordo dos assuntos. A turminha nova que está vindo aí. Para que eles estejam a bordo dos assuntos, saber os dilemas, saber o que está sendo equacionado. No final é da mentalidade, né, Zé? É a cabeça certa, com um mindset legal, seja para trabalhar no negócio, ou também para não trabalhar no negócio e conviver bem com isso. Não é todo mundo que consegue. Né? E acho que tem um outro lado, né? Quer dizer, entender o papel de acionista. Né?
E alguns, um de cada núcleo familiar também participa como ouvinte das reuniões de conselho que a gente tem. Isso é verdade. Então a gente criou assim, um sistema bem parrudo, bem interessante para. Eu não tinha pensado nisso. A gente fica aqui discutindo, né, como aconteceu, o preço de tecnologia, B2B. A gente fica aqui discutindo como ajudar os nossos queridos canais aí, multimarcas, franquias, com tecnologia, com inovação. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. A gente tem que empacotar aqui o conhecimento todo da história da Hope, do Zé, porque de fato, né, o desafio da sucessão, É um dos pilares ali do. principalmente olhando para multimarcas, a gente veio disso, sabe, né, cara? A gente, de alguma maneira, compartilhar esse conhecimento também com o canal, né? Porque E tem é um uma assunto muito sensível. Tem uma carência de conhecimento, né? Apesar da internet e tudo mais, o empresário no dia a dia ali, tá preocupado em tocar time e comprar produto, ele tem que negociar com o fornecedor. Até a negociação com o fornecedor, ela é difícil muitas vezes, né? Que por muito tempo se viveu aquela questão de você empurrar a compra. E hoje muda um pouco o cenário. Essa concorrência, né? De você ter uma coisa mais ganha-ganha. Então, hoje você tá lá negociando compra, tendo que contratar gente, né? Atividade alta no varejo. E ainda pensar em sucessão e conhecimento financeiro, DRE, estoque. Cara, mas essa eu vou levar daqui hoje, é um negócio que a gente tem que discutir. Acho que é muito legal essa Sim. faz parte da nossa missão aí também, e poder ter um case desse, a gente tem que aproveitar. Eu acho muito interessante esse assunto, eu gosto muito dele e eu acho que ele cada vez mais vai ficar presente, porque, enfim, as pessoas vão envelhecendo, né? A taxa de natalidade está muito baixa, né? Então, você tem aí uma equação para os negócios, os negócios precisam se reinventar. E outras, né? É igual, aí você pega um de loja, representante em geral, é um cara que conseguiu construir uma carreira muito com trabalho, isso deu um resultado para ele, um retorno financeiro, aí o filho ele quer que tenha uma carreira às vezes tradicional, né? Vai para medicina, ele não quer que o filho siga o mesmo caminho. E aí você acaba com esse caminho do empresário Você tem razão. de olhar para a sucessão, né? Porque o filho é médico agora, é advogado, é engenheiro, enfim. E aí você não consegue construir essa... E às vezes o fundador tem aquela história assim, eu não quero que meu filho sofra tudo aquilo que eu sofri, eu não quero que ele passe o Natal até às 10 horas da noite no balcão, enfim, tem toda uma... Ô Zé, e trazendo então para esse contexto nosso de moda, B2B, que conselho, você que viveu tudo isso, que conselho que você poderia dar para um empreendedor, para um fundador de uma multimarcas que está lá, os seus desafios do dia a dia, que é uma empresa normalmente pequena, não é uma grande marca, é uma loja multimarcas, né? Tem lá 1, 2, 3 lojas. Que conselho que você poderia dar para esse cara em relação ao processo de sucessão, para que a gente tenha mais gente tendo mais sucesso nisso? Olha, eu acho que antes de falar do processo de sucessão, eu falaria outro assunto. Primeiro pense grande. O trabalho de pensar grande, o trabalho de pensar pequeno é o mesmo. Então, não pensar grande. Né? Teto, todo mundo tem um teto, coloca o teu lá em cima e... É isso aí. Tudo bem, quando eu digo pensar grande, você não imagina que você vai ter 300 operações, não é nada disso. Pense grande no sentido de saia da mesmice, né? Olha para o seu negócio, não, meu negócio precisa ser o melhor, precisa ser estruturado, precisa ser profissional, precisa ter uma abordagem ao consumidor, eu preciso entender as tendências e como é que eu consigo trazer consumidor para dentro. Pensar grande não tem a ver com faturamento, tem a ver com excelência, tem a ver com excelência. eficiência. Isso, com excelência do serviço, com Super excelência interessante. é isso aí, é isso antes de qualquer coisa, né? A outra questão, que, veja, se eu tenho um negócio, se eu penso grande, eu preciso ter time. Não há como pensar grande se não tiver time, se não tiver pessoas, né, capacitadas para fazer coisas que são fundamentais. Um bom comprador, um bom gerente de vendas ali, um bom gerente de vendas, um bom profissional de marketing, né? Então, enfim, claro, mas o meu negócio não suporta tudo isso.
Tudo ao seu tempo, tudo ao seu negócio. Hoje em dia você tem milhões de capacidade de terceirizar atividades e ter gente, profissionais de qualidade fazendo serviços terceirizados com bom nível de dedicação, com bom nível de confiabilidade e tudo mais. Enfim, solução tem. Né? A questão que você está colocando sucessória, eu acho que ela passa, antes de qualquer coisa, por um tema que é como é que eu me desapego. Desapegar para mim... Esse tema é doloroso, né, Zé? Porque às vezes o negócio não é só um negócio, é quase que um filho. É minha paixão, é meu uma filho. paixão. É isso aí. Eu sei o que você está falando. Então a primeira Tema questão que eu difícil. vejo é como é que eu desapego. E como os sucessores são pessoas que eu vi crescerem comigo, eu sei todos os defeitos que elas têm. Eu também sei todas as virtudes que ela tem. Então você pega assim, vem cá, como é que eu potencializo a virtude, como é que eu administro a fraqueza? Acho que essa é a questão. Então, mas isso só é possível quando você se desapega. Se você não se desapegar, é muito difícil. É difícil, você vai estar num modo de defesa ali que muitas vezes não é bom pro negócio. Você não fica assim, não, no ano que vem, daqui a 3 anos, vou contar uma vez uma história. Não sei se é verdade, mas eu vou contar como eu ouvi. E era justamente de uma empresa especializada em sucessão familiar. E ele me dizia que sei lá, dia 24, alguma coisa assim, ele recebe o telefonema de um fundador de uma empresa muito importante. O fundador estava caminhando na praia e ele ligou para esse consultor e disse: estou decidido a começar a pensar no meu processo de sucessão daqui a 3 anos. Quero começar isso agora. Detalhe, ele tinha 91 anos. Daqui a 3 anos, pensamento de longo prazo. Caramba. Ele não queria, na verdade, ele não queria nunca, né? Vamos combinar. Curioso, né? Zé, obrigado pelo papo. Acho que tem muita coisa ainda pra gente trocar, marcar um segundo episódio aí, né? Então, segundo round aí, sem dúvida, cara. Obrigado pelo tempo aí, Obrigado vocês aí da história. pela gentileza aí de me Eu convidar. sempre tive muita curiosidade para te fazer essas perguntas desse tema, é muito legal saber, cara. Admiro legal. muito tudo que vocês construíram lá e você ter feito parte disso. Parabéns, Elis. Obrigado. Obrigado pelo convite, cara. Prazerzão ter você aqui com a gente. Primeiro evento aqui nosso e super legal ter você com a gente. E sucesso para vocês, né? Eu sei que vocês estão numa reta aí, numa pista aí que estão... Tentando inclinar essa reta, Zé, cada vez mais. Vai lá, vai junto. Boa. Parabéns. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.